A história secreta da Bolsa. Imagine um lugar onde bilhões mudam de mãos em segundos, onde rumores derrubam impérios e uma simples frase pode destruir fortunas construídas em décadas. Agora imagine que tudo isso começou com reuniões embaixo de uma árvore. Parece absurdo? Mas essa é apenas a superfície do que você está prestes a descobrir. Quem controla de verdade o mercado de ações? Você já se perguntou como surgiu essa engrenagem financeira que hoje dita o ritmo das economias mundiais? A Bolsa de Valores é apresentada como um espaço de livre negociação e crescimento, mas por trás das cortinas há jogos de influência, manipulações históricas e episódios ocultos que moldaram o destino de países inteiros. De sociedades secretas que atuaram nos bastidores, até creches que foram provocadas com intenções muito mais sombrias do que se contou ao público, a verdadeira história da Bolsa de Valores é mais parecida com um roteiro de conspiração do que com um manual de economia. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o dinheiro não apenas fala, ele manipula, distorce e silencia. Esta é a história secreta da Bolsa, e depois de assistir, você nunca mais verá o mercado financeiro com os mesmos olhos. Muito antes dos painéis digitais piscando na Times Square, antes de ações serem negociadas por algoritmos em frações de segundo, a Bolsa de Valores tinha um cenário bem mais rudimentar. Imagine homens reunidos sob uma árvore, negociando papéis com base em promessas e rumores. Essa era a realidade de Wall Street no século XVIII. Tudo começou em 1792, quando 24 corretores assinaram o Acordo de Bretton Woods, um tratado informal firmado literalmente sob uma árvore Bretton Woods, no que viria a se tornar a famosa Wall Street. Ali nasceu o embrião da Bolsa de Valores de Nova York. Mas a ideia de mercado de ações já era mais antiga. Séculos antes, em Antuérpia e Amsterdã, comerciantes haviam criado formas rudimentares de negociação de papéis. A Bolsa de Amsterdã, fundada em 1602 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, é considerada a primeira bolsa oficial do mundo. E esse detalhe importa muito. Ela foi criada por uma empresa que, ao longo dos séculos, também esteve ligada a monopólios, corrupção e brutal exploração colonial. Ou seja, desde o início, os mercados acionários não foram apenas sobre crescimento e progresso, mas também sobre controle, especulação e poder. A própria palavra bolsa vem do sobrenome da família Van der Burse, donos de um hotel em Bruges, onde os primeiros encontros comerciais ocorriam. Um nome que, curiosamente, se tornou símbolo de algo muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Durante o século XIX, com a ascensão das ferrovias, bancos e indústrias nos Estados Unidos e Europa, a Bolsa passou a se consolidar como o coração do capitalismo moderno. Mas nem tudo era tão claro como parecia. Já naquela época, banqueiros poderosos manipulavam os preços das ações para inflar artificialmente empresas que sequer existiam de verdade. Os chamados esquemas de pombo, onde corretores lançavam boatos falsos no mercado para valorizar ou desvalorizar ativos, já eram prática comum. Enquanto a maioria via a bolsa como uma oportunidade de ascensão, os bastidores mostravam outra realidade. JP Morgan, por exemplo, não era apenas um banqueiro, era um arquiteto do sistema. Em crises como a de 1907, foi ele quem literalmente salvou a economia americana com dinheiro próprio, mas em troca de influência, poder e decisões que moldariam o Federal Reserve anos depois. Ou seja, desde os primórdios, a Bolsa foi muito mais do que uma arena de compra e venda. Era, e continua sendo, uma arena de disputas ideológicas, políticas e financeiras. E ao mesmo tempo em que oferecia riqueza a poucos, escondia perdas catastróficas para muitos. Mas o que acontece quando esse sistema começa a fugir do controle? E se os próprios criadores da Bolsa já soubessem desde o início que ela seria uma arma de dois gumes? A resposta para isso começa a aparecer nos eventos que abalaram o mundo nos séculos seguintes. À medida que o século XX avançava, a Bolsa de Valores se transformava em um gigante que influenciava economias inteiras e, em alguns casos, as arrastava para o abismo. Em 1929, o mundo testemunhou o que acontecia quando esse sistema, já moldado por interesses ocultos, manipulações e especulação descontrolada, saía completamente do eixo.
A grande quebra de Wall Street não foi apenas um acidente financeiro. Para muitos historiadores, foi o resultado de um sistema viciado em crescimento infinito e apostas de alto risco, sustentado por informações privilegiadas e bolhas infladas propositalmente. O colapso de 1929 varreu fortunas, destruiu famílias, mergulhou os Estados Unidos e outras nações numa depressão global e escancarou a verdade incômoda. A bolsa de valores podia tanto gerar riqueza quanto aniquilar vidas, e geralmente quem mais perdia eram os pequenos investidores. Enquanto isso, muitos dos grandes, os insiders, escapavam ilesos ou até lucravam no processo. Mas os segredos não pararam por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, bolsas foram fechadas, manipuladas ou utilizadas como ferramentas de guerra econômica. Informações sobre empresas envolvidas com armamentos, combustíveis e tecnologia militar circulavam entre poucos, enquanto a população geral mal compreendia o que se passava. Já no pós-guerra, com a ascensão dos Estados Unidos como potência global, a bolsa se tornou o símbolo máximo do sonho americano. Investir virou um novo tipo de patriotismo. Mas, novamente, bastidores nebulosos continuavam ativos, lobbies de corporações, manobras contábeis e crises aparentemente inesperadas. Avançando para os anos 1980, com o advento da desregulamentação, os mercados financeiros ganharam ainda mais liberdade. O resultado? Crescimento acelerado, mas também um novo tipo de instabilidade, a financeirização da economia. Agora, as bolsas ditavam as regras. Não apenas acompanhavam a economia real, mas moldavam decisões políticas, influenciavam governos e determinavam o destino de multinacionais. O crash de 1987, conhecido como Segunda-feira Negra, aconteceu em questão de horas. Em um único dia, o Dow Jones despencou mais de 22% e, novamente, os motivos reais foram envoltos em mistério, algoritmos e pânico coletivo. Com a chegada da internet e dos sistemas de alta frequência nos anos 2000, o cenário ficou ainda mais opaco. Robôs passaram a operar em velocidades inumanas, explorando milésimos de segundo para gerar lucro. O mercado se tornava cada vez mais descolado da realidade, ao mesmo tempo em que seduzia milhões com promessas de riqueza fácil. Mas talvez o impacto mais silencioso e profundo seja este. A bolsa, hoje, dita comportamentos. Ela molda políticas públicas, influencia decisões de CEOs e até interfere em guerras e tratados internacionais. Uma frase de um presidente, um tweet, um boato, e bilhões evaporam. E enquanto a maioria acredita estar apenas investindo, uma minoria continua controlando o tabuleiro, decidindo o que sobe, o que cai e o que permanece invisível. O que sobra para o cidadão comum? A ilusão de controle. E a esperança, muitas vezes infundada, de que, com sorte, ele também poderá jogar esse jogo. Mas será que dá mesmo para vencer? Ao longo da história, a Bolsa de Valores foi retratada como um símbolo de progresso, inovação e liberdade econômica. Mas quando se olha por trás do verniz brilhante, o que se encontra é um sistema complexo, construído sobre camadas de interesses, estratégias ocultas e decisões que raramente são tão neutras quanto parecem. O mercado, supostamente impessoal e racional, é na verdade moldado por emoções humanas, ganância, medo, ambição e por mãos invisíveis que, muitas vezes, agem nas sombras. O mais intrigante é perceber como esse sistema, criado para financiar empresas e impulsionar o crescimento, passou a operar em uma lógica própria, muitas vezes descolada da realidade. A bolsa influencia a política, dita o comportamento das corporações e até molda a cultura. CEOs anunciam demissões e o valor das ações sobe. Boas notícias econômicas às vezes derrubam o mercado porque indicam possíveis aumentos de juros. O paradoxo se tornou norma. O mundo parece girar em torno da percepção dos investidores e não mais das necessidades concretas das pessoas. Hoje, com aplicativos que permitem investir com um clique e redes sociais lotadas de promessas de enriquecimento rápido, a bolsa se tornou mais acessível e, paradoxalmente, mais perigosa. Nunca foi tão fácil entrar, mas nunca foi tão difícil entender o que realmente acontece lá dentro. Muitos acreditam que estão participando de um jogo justo, quando na verdade estão jogando contra adversários invisíveis, com regras que mudam a todo instante.
Mas entender a história da bolsa é um passo poderoso, porque mostra que o mercado não é uma força da natureza, é uma criação humana. E como toda criação humana pode ser questionada, reformada e até reinventada. Ao conhecer os bastidores, os eventos omitidos, as tramas por trás das quedas e subidas, você passa a enxergar o sistema com outros olhos, mais críticos, mais atentos e, principalmente, mais preparados. A pergunta que fica é: o que faremos com esse conhecimento? Vamos continuar acreditando nas aparências ou buscar entender os mecanismos reais que movem o mundo? Se você chegou até aqui, é porque está entre os que querem ver além. E esse é o propósito do canal Mundo Enriquecedor: revelar o que está por trás dos discursos prontos, das narrativas oficiais e das cifras bilionárias. Comente aqui embaixo: você já desconfiava de como a bolsa realmente funcionava? Já teve alguma experiência no mercado que te fez repensar tudo? Inscreva-se no canal para mais histórias como essa e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo capítulo da história. E lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é só especulação bem maquiada.